Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias. Neemias capítulo 6. Neemias capítulo 6. Graças a Deus. Se você não tem um exemplar da Bíblia, ligue o seu aplicativo na Bíblia, certamente você deve ter ele aí. Ligue e vamos ler Neemias capítulo 6. Antes, porém, quem já achou pode dizer, eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga eu também. Que bom. Então, enquanto os demais acham, eu gostaria que você dissesse para duas pessoas, assim, no imperativo, mas diga sorrindo. Gente, ó, para quem é tímido, guarde isso. O sorriso é uma porta de entrada excelente. Amém? Eu li esses dias, já tem um tempinho, eu guardei e anotei isso aí. Segundo a Universidade de Michigan, o psicólogo Joel Coney, é isso? Ele disse o seguinte, que é mais importante contratar uma vendedora que sabe sorrir, que só tem um colegial, do que uma doutora em filosofia que não sorri. Ele falou, para a empresa é mais importante contratar uma atendente, uma vendedora que sabe sorrir, do que contratar uma doutora em filosofia que não sorri. Pegou isso aí? Então dá um sorriso para o teu irmão e diga para ele, fortaleça tuas mãos. Isso, diga para outro aí, fortaleça tuas mãos. Amém. Eu quero falar essa manhã sobre esse tema, à luz da palavra, fortaleça as tuas mãos. Queria te chamar a tua atenção para nós pensarmos sobre isso essa manhã. Precisamos fortalecer as nossas mãos. O fortalecimento das nossas mãos não acontecerá por um acaso. Por que precisamos de mãos fortalecidas? Porque o nível de desistência na nossa sociedade é muito grande. Eu li uma pesquisa esses dias sobre desistência. E você sabia que 11% dos alunos do curso superior desistem no primeiro ano? 11%. Sabia que o índice de desistência nas universidades, eles chegam a 56% no último ano? Essa é uma pesquisa do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais. Uma pesquisa também realizada recentemente chegou à conclusão, isso é de 2021, que 43% das pessoas que começam o curso à distância, o EAD, desistem. Por que precisamos fortalecer as mãos? Porque há um grande número de pessoas desistindo. Um outro dado importante, e é bom que nós saibamos disso, e por isso que a gente tem curso de noivos, a gente tem casamento saudável. Sabe por quê? Porque 56% dos casamentos aqui no Brasil terminam em divórcio até os 10 primeiros anos. É muito grande o número de desistência. Você sabia que uma grande parte das pessoas que começam a tirar a sua carteira de habilitação, desistem também, na primeira prova? E eu inclusive li que as pessoas de 2020 para cá, mas da pandemia para cá, o número de pessoas que tiram carta de motorista caiu bastante, talvez por causa dos aplicativos. A matéria não dava explicações sobre isso. Então falei sobre vida profissional, universidade, sobre sentimentos, família, pessoas que desistem do casamento, da sua família. E sobre espiritualidade, Jesus disse o seguinte na parábola do semeador, que 25%, né, ele não usou essa expressão, ele falou das 4 tipos de solo. Lembra da parábola do semeador? O semeador saiu a semear. Então, dos 4 tipos de solo citados na parábola do semeador, somente um tipo de solo
foi o solo que deu a 30, a 60 e a 100 por um. Os outros 3 tipos de solo, as sementes foram sufocadas pelos cuidados da vida, as aves de rapina comeram a semente, e o outro tipo de semente secou porque não tinha profundidade. Então veja que somente 1/4, ou seja, 25% das pessoas que receberam a semente da fé permaneceram, deram continuidade ao processo. Veja como é grande o número de pessoas, como é comum a desistência. Porque eu preciso fortalecer as minhas mãos? Justamente porque você foi chamado para contrariar as estatísticas negativas. Quem diz amém para isso? Então diga comigo, eu nasci para contrariar as estatísticas negativas. Quem pode dizer amém para isso? Amém? Você não fará parte das estatísticas negativas no nosso país. Você crê nisso? Você diz amém? Então fortaleça as tuas mãos. Fortaleça as tuas mãos. Fiz algumas anotações também. E provavelmente você terá algumas a acrescentar. Mas por que as pessoas desistem com facilidade? Por que as pessoas desistem? Algumas anotações. Primeira delas eu botei aqui: dificuldades e obstáculos inesperados durante o processo. O que muita gente desiste? Porque existem dificuldades e obstáculos durante esse processo que você está fazendo, realizando para cumprir algo que você deseja. Você montou uma empresa e não sabia que ia ter determinados obstáculos. Você não começou o teu relacionamento, aí se casou e não sabia que teriam dificuldades e obstáculos inesperados. Você começou a faculdade e não sabia que teria dificuldades, obstáculos que não estavam sendo esperados. Na vida cristã, da mesma forma, enfim. Todo projeto que a gente começa, que nós começamos a realizar, eles vão ter dificuldades e obstáculos inesperados. O que acontece com muita gente? Quando elas têm um primeiro obstáculo, elas desistem. Veja, Moisés, Deus chamou Moisés em Êxodo capítulo 3 e falou para Moisés: Moisés, vai lá, porque eu vou tirar meu povo do Egito. Aí Deus falou assim para Moisés: olha, Faraó não vai deixar no primeiro momento, mas você vai insistir. Vou enviar as pragas. Moisés foi lá, falou com o Faraó. Faraó não deixou, Jackson. Faraó falou no primeiro momento: não vai, ponto final. Moisés voltou para Deus e falou para Deus: Senhor, mas o Faraó não quer deixar. Ele esqueceu que Deus tinha falado que haveriam dificuldades e obstáculos. Por que muita gente desiste? Por causa das dificuldades e obstáculos. Segundo, por que muita gente desiste? Por causa da sobrecarga emocional durante o processo. Você começou a fazer algo e não contava com a sobrecarga emocional. Porque tem, sim ou não, gente? Quem aqui já passou por sobrecarga emocional? Você começa uma sociedade, não é lindo e maravilhoso? A gente olha para o sócio assim, quer dar um presente para ele, fala: cara, que bênção. Sim ou não? E de repente começa a ter os desentendimentos, que é normal de uma sociedade. Aí a gente vem com a carga emocional. Você começou um relacionamento, noivou, casou, e você casa: meu Deus, casei com um anjo, casei com uma anja. E depois vem as sobrecargas emocionais. Você entra na igreja, começa a olhar nasci para Deus, o pastor Ney, o pastor André, o louvor, você fala: meu Deus, que lugar legal, me achei. 6 meses depois você tem um contratempo no estacionamento. Você fala, tem um contratempo, começa a servir, aí tem alguma coisa, uma direção que o líder dá, e você fala: peraí, o que aconteceu? Sobrecarga emocional. A gente tem problema. A gente tem filhos, netos. E é interessante a vida. A gente se preocupa com os filhos, e aí eles crescem em casa, e a gente fala: quando casar, eu estou satisfeito. E o que eu atendo de vó, que dizem assim: ai, tem uma preocupação esse neto aqui, ó.
pastor, ora pelo meu neto. Parece que a sobrecarga emocional vai perseguindo a gente. E não é assim, a gente era solteiro, qual era o sonho? Casar. Casou, qual era o sonho? Sempre tem um quê a mais, agora eu preciso conquistar. E isso tudo vai sobrecarregando a gente. Por que muita gente desiste? Por causa da sobrecarga emocional durante o processo. Por que muita gente desiste? Por causa da pressão social. A pressão social, as redes sociais nos pressionam. Elas querem nos levar à comparação com o outro. E a comparação é um fator destrutivo. Não há problema em você ter referência, alguém que você tem por referência. O problema é quando a gente se compara. Por que a gente desiste? Por que muita gente desiste? Por falta de um planejamento estruturado. Que às vezes você tem um planejamento, mas no planejamento estruturado a gente precisa colocar os obstáculos, as adversidades que virão, as pressões emocionais. A gente precisa colocar tudo isso. Então, desistir é comum. Mas Deus está dizendo para você essa manhã: fortaleça as tuas mãos. Deus está dizendo para o seu povo: fortaleça as tuas mãos. Você que está num processo, iniciou um processo para vencer algum vício, Deus te diz: fortaleça as tuas mãos. Por último, por que muita gente desiste? Por causa da errônea ideia de recompensa instantânea. Gente, a gente é apaixonado numa recompensa instantânea, sim ou não? Nós nos acostumamos a pensar no curto prazo. Eu quero te dar um conselho: tem projetos que eles precisam ser elaborados e pensados no longo prazo. Pensa sempre no longo prazo. Pensa que tem coisas que você está fazendo pela sua vida hoje, elas vão se manifestar no longo prazo. Coisas que você está fazendo para a tua saúde hoje vão se manifestar no longo prazo. Tira o açúcar, ele vai se manifestar em teu favor no longo prazo. Faz caminhada, vai se manifestar no longo prazo. Leia livros, vai se manifestar no longo prazo. Nem tudo traz recompensa instantânea. E projetos que vão nos levar a outros níveis, eles são longos. Então, por que muita gente desiste? Por causa da errônea ideia de gratificação instantânea, de recompensa instantânea. Quero falar com vocês sobre um homem que ele tinha motivos para desistir, mas ele teve um insight, uma direção do céu, porque ele orava exatamente isso: Senhor, fortalece as minhas mãos. Durante o processo, esse homem orava a Deus. Ele dizia: Senhor, fortalece as minhas mãos. Eu quero reconstruir meu casamento, fortalece minhas mãos. Eu quero reconstruir meu ministério, eu quero concluir esse curso, fortalece as minhas mãos. Eu quero vencer esse hábito negativo, fortalece as minhas mãos. Quero falar com vocês sobre Neemias. Neemias capítulo 6, veja comigo. Neemias foi o homem que reconstruiu os muros de Jerusalém, depois de 70 anos que Israel passou no cativeiro, que Jerusalém passou no cativeiro. Então pensa comigo, 70 anos uma cidade abandonada, 70 anos uma cidade vivendo sem nenhuma manutenção. Foi assim que Neemias chega em Jerusalém. E Neemias chegou em Jerusalém por uma vontade de Deus, para executar um projeto de Deus, porque fazia parte do plano de Deus, do plano redentivo de Deus, que Jerusalém fosse reconstruída, depois de 70 anos no cativeiro na Babilônia. Então Neemias é esse homem que vai reconstruir Jerusalém. E durante esse processo de reconstrução, Neemias teve motivos, ele enfrentou obstáculos inesperados. Ele enfrentou situações inesperadas durante esse processo. Ele enfrentou sobrecarga emocional, ele enfrentou pressão social, ele enfrentou dificuldades e obstáculos inesperados para que ele desistisse. Mas a oração de Neemias era: fortalece as minhas mãos, Senhor. Você pode dizer isso? Senhor, fortalece
as minhas mãos. Vamos ler o texto então. Olha o que diz a palavra, versículo 1. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados na planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto, não posso descer. Por que parar a obra e ir encontrar-me com vocês? Eles mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta, e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles. E até nomeou profetas para fazer em Jerusalém a seguinte proclamação a teu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Eu lhe mandei esta resposta: nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo: fortalece agora as minhas mãos, Senhor. Esse texto, ele revela o ponto de oposição que Neemias enfrentou na reconstrução dos muros em Jerusalém. Ele enfrentou Tobias, Sambalate e Gesem, 3 homens que eram lideranças naquele povoado. Ele enfrentou a calúnia desses homens. Neemias, ele enfrenta processos que ele não esperava, mas ele pede ao Senhor: fortalece minhas mãos. Eu queria falar rapidamente sobre 5 lições que a gente pode aprender com Neemias aqui, nos processos da nossa vida, porque eu sei que tem pessoas sentadas aqui, que estão construindo uma jornada com Deus. Você vai enfrentar pressões, vai enfrentar dificuldades. Eu sei que tem pessoas aqui que estão construindo ou reconstruindo a sua família, pessoas que estão buscando construir algo em Deus, da forma certa, à luz de Deus. Então quero conversar com vocês sobre 5 lições que a gente pode extrair da vida de Neemias, nesse processo de construção, de reconstrução dos muros. E a primeira lição que nós aprendemos é que quando o Neemias, ele tinha acabado de fazer os muros, as portas ainda não haviam sido construídas. Eles precisavam colocar as portas, e é nesse momento que os inimigos vieram para desanimar, para enfraquecer a Neemias. E Neemias, ele observa que não tinha terminado os muros, mas que havia começado a reparação deles. Então, guarde isso no seu processo de construção, de reconstrução em Deus, da sua espiritualidade, da sua família, nos processos que você enfrentar de construção na sua vida. Guarde isso, você não pode desprezar os pequenos começos. Diga comigo: não vou desprezar os pequenos começos. Então, uma palavra do Senhor para você essa manhã: não despreze o que você já fez até aqui. Pode ter sido pouquinho, não despreze. Você só se batizou, não despreze o pouquinho que você fez. Vai para o próximo nível. Você está lendo a Bíblia um pouquinho, não despreze o que você fez até aqui. Você já colocou tijolo, já colocou cimento, então agora completa essa obra. Porque todo projeto grande vai começar do zero. A gente não começa já grande, não. Não despreze os pequenos começos. A palavra diz lá no livro de Zacarias, Neemias não tinha colocado as portas, mas já tinha iniciado a reconstrução dos muros. Não despreze o que você já fez até aqui.
Tem uma frase de Charles Spurgeon, e ele diz, eu anotei aqui, olha a frase dele. Ele diz o seguinte: o mesmo rio que atinge os oceanos é o mesmo rio que começa nas nascentes das montanhas. Então o rio começa numa nascente pequenininha. É um negócio pequenininho, pequenininho. E ele vai criando força até impactar nos oceanos. Você consegue entender que tem coisas na sua vida que estão começando bem pequenininhas. E você não vai desistir, elas vão se tornar grandes, elas vão cumprir o propósito de Deus. Então a palavra do Senhor é: não desista do que você já fez até aqui. Não quero com isso corroborar ou fortalecer a ideia da mediocridade, jamais, mas guarde isso: metade é melhor do que nada. O simples fato de você ter caminhado até aqui já é melhor do que nada. E eu li a biografia de Martin Luther King e eu achei muito interessante, porque a segregação racial nos Estados Unidos era uma coisa terrível, avassaladora contra os direitos humanos. Nós não temos ideia aqui no Brasil porque nós não enfrentamos do jeito que isso era enfrentado lá. Uma coisa terrível, a ponto de eles começarem uma revolução pacífica em 1955 na cidade de Montgomery. Eles começaram a caminhada pela paz, a caminhada pelos direitos humanos. E a forma que eles encontraram de protestar por causa da segregação racial dentro dos ônibus foi não pegar ônibus. Então, os negros americanos começaram a ir para o trabalho a pé. Faziam tudo ou a pé ou com um carro particular. Ficaram 1 ano e alguns dias sem tomar ônibus. Penso que andar do Soberano até aqui a pé, daqui a Praça 8, daqui ao Bom Clima, daqui a Vila Galvão, 1 ano. E aí, no meio daquele processo de 1 ano, alguém disse para o Luther King, que estava na liderança desse projeto, disseram para ele: é melhor parar, a gente está cansado, o povo está cansado. E aí ele diz o seguinte: se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, se arraste. Mas continue em frente até concluir o projeto. O que Deus está falando para nós essa manhã? Não despreze o que você já fez. Não pare. O Senhor é contigo, fortaleça as tuas mãos. Nós vemos também que Neemias, ele valorizou o projeto que Deus havia entregue a ele. Que tem coisas que Deus entregou para você, sejam elas profissionais, sejam elas ministeriais, sejam elas espirituais. Valorize aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Valorize o que Deus colocou nas tuas mãos. Pode ser pequeno, mas valorize. Porque os homens daqueles dias não valorizavam a construção que Neemias estava fazendo. Porque Jerusalém, Davi, ela era abandonada. Então Neemias chega lá e vai reconstruir os muros. E eles começaram a falar: para que você está reconstruindo os muros? Basta que uma raposa suba nos muros. Eu leio o capítulo 4, versículo 2. Diz assim: Tobias, uma amonita que estava ao seu lado, completou. Pois que construam, basta que uma raposa suba para lá, para que esse muro de pedras desabe. Desprezou o projeto que Deus havia entregue a Neemias. E quantas vezes nós enfrentamos isso, enfrentamos o desprezo. Então você precisa entender que aquilo que Deus colocou na tua mão precisa ser valorizado por você, sobretudo por você. Se ninguém valoriza, tem valor para você. Aqueles homens diziam isso porque eles, pastor Wagner, eles tinham influência sobre o povo. Então eles estavam desprezando a reconstrução dos muros, porque recomeçar não é fácil, começar pequeno não é fácil. E aí eles diziam: deixa ele construir, basta uma raposa e vai acabar com tudo. Você já ouviu essa história? Deixa fazer, não vai dar em nada mesmo, depois desiste.
com você vai ser diferente. Fortaleça as tuas mãos, com você vai ser diferente. Dê valor ao que o Espírito Santo já começou a fazer na sua vida. De repente você diz na sua família: estou fazendo encontro de casais com a minha esposa, estou fazendo casamento saudável. Alguém olhou e já brigou tanto na frente da família. E daí? Valorize o que Deus fez até aqui. Valorize o que você já começou. As pessoas desprezam, mas você valoriza o que Deus começou na sua vida. Diga comigo: é pequeno, mas tem valor. Dá um presentinho para a esposa. Pode ser pequeno para um. Outro dia eu vi no Instagram, o cara deu uma Porsche para a esposa. Falei: meu Deus, estou pagando o consórcio do Corolla até hoje. Eu falei: caramba, cara, um Porsche, mais de 1 milhão. Tá tudo bem. O que eu falei? Por glória a Deus, estou pagando consórcio, mas bem. Entende? Valoriza. O pequenininho é um anel. Valoriza. Valorize você que recebe, valorize você que doa também. Comprei uma bicicleta para o meu filho. Vai que o outro compra um mini bugre. É mini bugre que chama aqui, um pouquinho. Pegaram, né? Aquele carro elétrico. Não importa, valorize aquilo que você começou. Coloque valor naquilo que você está fazendo. Começou um curso, valorize. É teu, é você. Eu me lembro que eu comprei meu carro, meu primeiro carro, e eu falava, podia estar do lado de uma Mercedes. Eu falava: isso aqui é o melhor carro do mundo, que é meu, Jesus que deu. Eu comprei uma casa, já falei para vocês, ela ficava a seis casas de um rio, que uma hora ele parecia rio, outra hora parecia um valão. E eu falava: eu moro no melhor lugar do mundo, porque foi Jesus que me deu. Valorize os pequenos começos. Neemias, esse homem, ele está reconstruindo, e não importa o que as pessoas dizem: uma raposa vai destruir. Ele diz: Deus mandou eu fazer, eu estou na direção certa. Eu estou fazendo certo, não importa o hoje, importa que eu estou fazendo algo que Deus me mandou fazer. Ele coloca valor. O Neemias também não se distrai, porque a estratégia do inimigo é distrair a gente, é tirar a atenção. Gente, quantas coisas nos distraem. Neemias não se distraiu. Vai a terceira lição: não se distraia. Tenho orado ao Senhor: Senhor, não deixa eu me distrair, me ajuda. Quando a distração bater a porta, quando ela entrar com sutileza, sutilmente, peça ao Senhor: Senhor, fortaleça as minhas mãos, para que eu diga não ao que precisa dizer não. Ouvi uma frase, já citei aqui: quando o inimigo não pode te destruir, ele te distrai. Neemias não se distrai com afronta, e pessoas erradas nos distraem. A ansiedade nos distrai, nossos sentimentos nos distraem. Neemias permanece firme. Veja a oração que ele faz, e eu quero falar um pouquinho disso no capítulo 6. Ele diz o seguinte: quando ele foi intimidado pelo inimigo, quando ele foi... o inimigo, os amonitas vieram com uma carta. O texto diz que Sambalate aparece para ele com uma carta caluniosa. O que a carta dizia? Que Neemias estava ali para se fazer rei e criar uma rebelião contra a Pérsia. Isso era mentira. Neemias estava ali só para reconstruir algo de Deus. E perceba que Neemias sente a pressão tão grande, porque, gente, toda escrita vira um registro, sim ou não? Você escreveu, principalmente a manuscrito, vira um registro. Por isso que de vez em quando é bom fazer uma declaração de amor para a esposa, manuscrito. Fazer uma declaração de amor para o marido, manuscrito.
vira um registro emocional. Eles levaram um documento para Neemias ler. O documento dizia que Neemias queria fazer uma rebelião contra o rei da Pérsia, e o rei que tinha favorecido a ele para reconstruir os muros. A pressão era tanta, e Neemias ensina para nós um princípio, versículo 9: estavam todos tentando intimidar-nos. Guarde isso, o espírito da intimidação é terrível. O espírito da intimidação luta contra muitos de nós. Talvez você esteja enfrentando o espírito da intimidação, que é muitas vezes silenciosa, age na surdina, mas você percebe, sente aquela intimidação, vontade de parar, vontade de desistir. E Neemias, ele diz, eles estavam tentando intimidar-nos, versículo 9, estavam todos tentando intimidar-nos. Para que você entenda, eles chamaram até uma profetisa, chamaram profetas para profetizarem contra Neemias, contra o projeto de Deus na vida de Neemias. Neemias enfrenta essa pressão emocional, estava quase parando por causa da intimidação. Aí ele diz assim, versículo 9, estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Aí a palavra de Neemias: eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Aleluia. Sabe quando a desistência bater a sua porta? Sabe quando o cansaço bater a sua porta? A oração que você vai fazer é essa aqui: Senhor, fortalece minhas mãos. Senhor, fortalece as minhas mãos. Não deixe eu abrir mão daquilo que o Senhor colocou em mim. Não deixe eu largar de mão do projeto que o Senhor me entregou. Você que está com um filho, a filha, em situação que você está quase desistindo de orar, Senhor, não adianta mais orar. Peça ao Senhor hoje: Senhor, fortaleça as minhas mãos. Eu vou continuar a orar, eu vou continuar a lutar. Eu vou continuar a lutar pelo meu casamento, eu vou continuar na empreitada pela minha espiritualidade, pela minha comunhão com Deus. Vamos orar essa manhã pedindo: Senhor, fortalece as minhas mãos. Deus vai fortalecer as tuas mãos. Você que está dizendo não aos vícios negativos, aos hábitos negativos, você que está dizendo não ao pecado, você que disse não ao pecado, você vai orar: Senhor, fortalece as minhas mãos. São orações estratégicas que a gente precisa fazer. Nós estamos acostumados a dar sugestões a Deus. Eu já me peguei orando assim: Senhor, faz isso naquele departamento, faz isso com fulano, faz aquilo outro, como se Deus fosse fazer as coisas que eu estivesse dando ideia, como se eu fosse um instrutor de Deus. O Espírito Santo me corrigiu, falou: peraí, você é o servo. Tem orações que elas são legítimas. O que é legítimo? Senhor, fortalece minhas mãos. Você pode pedir um bem material? Pode, mas quando você pede por você, essa oração ela tem um respaldo de Deus. Quando você pede para coisas que têm a ver com a sua vida com Deus, com a sua caminhada, Senhor, fortalece as minhas mãos, essa oração é legítima. Você não vai fazer como a maioria. Você não vai desistir do projeto que Deus te deu para realizar. Deus não te deu muitas coisas para você fazer. A sua empresa, seu negócio, o seu trabalho, a sua universidade, um projeto teu. Agora existem coisas que Deus deu para você fazer, Ele deu para você realizar. Tem coisas na sua vida que você vai realizar para Deus, que você sabe: isso aqui, Deus mandou fazer isso aqui, eu sei que Deus me mandou fazer isso. Eu sei que Deus não mandou eu ser cantor, Deus não mandou eu ser compositor, mas eu sei que Deus me chamou para ser pastor. E pastor não é pregar aqui não, pastor é o gabinete pastoral, é o cuidado do dia a dia. Eu sei que quando eu faço isso, eu estou cumprindo o que Deus me chamou para fazer.
As outras coisas vão sendo consequências da porta que você entrou, da porta de Deus que você entrou. Então tem coisas que Deus vai colocar no seu coração, que elas estão ligadas ao propósito dele com outras pessoas, ao propósito dele com a tua família. Tem uma chama que está acesa aí, e o pavio está quase apagando. O Senhor diz que Ele não apaga o pavio que fumega. Então tem alguma coisa que Deus te chamou para fazer, que nesse momento pode ser a intercessão por um filho, a intercessão em oração por uma filha, a intercessão em oração pelo esposo, pela esposa, porque vai mudando esse propósito de Deus. Deus vai usando a gente conforme a gente vai obedecendo a Ele. Então o teu último ato de obediência vai te levar para o próximo nível. Tem ordens que Deus deu a você nesse tempo, e você precisa obedecer aquilo que Deus falou aí dentro, para que você vá para o próximo nível. Quantos estão entendendo isso? Eu declaro em nome de Jesus que Sambalat, Tobias e Gesem, esses inimigos dos projetos de Deus, estão caindo. Que essa manhã eles estão sendo denunciados à luz da palavra. O espírito de intimidação está caindo na tua vida. O espírito da desistência está caindo em nome de Jesus. O Senhor está fortalecendo as tuas mãos essa manhã. Quem pode dizer amém? Quem pode glorificar Jesus? Aleluia. Versículo 15, ele diz assim: o muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas, com orgulho ferido, porque perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Aleluia. Não era mais Neemias quem estava intimidado. Aguenta firme, a intimidação vai passar. Aguenta firme, peça ao Senhor: Senhor, fortalece minhas mãos. Esse fortalecimento das mãos, você sabe que ele é um leque, é uma metáfora. Que o fortalecimento das mãos fortalece minhas emoções, fortalece meu coração, fortalece minha mente, fortalece meu espírito, fortalece a minha fé, porque eu estou intimidado. Eu estou querendo desistir, mas eu nasci para contrariar as estatísticas negativas. Eu não vou desistir. Fortalece minhas mãos, Senhor. Quero convidar você a orar por isso.